Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Direto e Reto. Sou o Carlinhos Júnior, estou como candidato a vereador por Taubaté e hoje nós recebemos aqui, no nosso quarto episódio, a Nina, nossa candidata a vice-prefeita por Taubaté. Nina, obrigado de coração. Eu me sinto numa responsabilidade muito grande em sentar à frente do microfone. Eu conduzi você, mas de jeito nenhum. Seja bem-vinda de coração mesmo. Muito obrigado por aceitar o convite, viu, Nina? Eu é que agradeço, Carlinhos, vocês que estão aí acompanhando esse podcast muito legal. E hoje aguardem que vai ter um papo muito sincero aqui, como sempre foi, né? Sim. E muito emocionante também. Já estou preparada com os meus lencinhos aqui, viu, gente? Mas muito legal, uma oportunidade para a gente se conhecer mais, né, Carlinhos? Sim, Nina, sim. Todo um grupo Cortiz desde 2008, quando surgiu o seu nome, assim, para ser candidata a vereadora naquele momento, Exato. né? E eu estava em dúvida, tinha alguns partidos que eu estava conversando, alguns presidentes de partidos me procurando. Aí quando eu soube que você ia para o PSD, foi determinante para a gente escolher o caminho, né? Até falei com a Alice sobre isso, a Alice me apoiou, não vai, porque a Nina vai ser uma puxadora de voto, a Nina é uma pessoa que tem um carisma, as pessoas gostam dela. E depois que nós tivemos aquelas reuniões, fomos nos conhecendo pessoalmente, e isso me deu a certeza de ir para esse partido, Nina. Então quero compartilhar isso com você, porque para mim é importante. Ai, que legal. Que assim, desde 2008, coordenando campanha, né? A parte de estratégia de rua, panfletagem, bandeira, que é a parte mais chatinha ali da campanha, eu fazia pro Júnior. Então sempre fiquei no bastidor. Então, para mim, foi muito legal quando soube que você viria para o PSD. Eu fiquei muito feliz. Na época, o Edson falou, Carlinhos, a Nina vai vir com a gente. Eu falei, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu vou ficar. Que legal. Aí depois surgiu a oportunidade, né, de você vir, a nossa candidata, ser vice do Júnior. Fico imaginando a sua cabeça, né? Mas a gente vai bater nesse papo aí, a gente vai falando que... Sobre a política, sobre a sua vida também, que é importante a gente conhecer um pouco mais da Nina, né? A pessoa, né? Sim. Isso. Mas uma curiosidade minha, eu acho que de muita gente também, Nina. Eu queria saber de você. Quando você recebeu o convite, né? Nina, e aí, aceita ser minha vice? O que passou na sua cabeça, Nina? Eu confesso para você que eu fiquei bem, assim, surpresa com esse convite, porque nós temos muitos nomes na cidade e pessoas tão competentes quanto. Sim. Mas foi um privilégio de saber que eu fui o primeiro nome a ser mencionado e uma responsabilidade muito grande. Mas você sabe que eu não tive medo? Me veio uma calmaria, uma tranquilidade tão grande no meu coração. Sim. Sabe, aquela certeza de que era isso mesmo essa era a minha missão, era como se fosse um chamado mesmo. Quando eu me coloquei para ser pré-candidata a vereadora, Sim. eu já estava me preparando, estava fazendo gestão. Sim. E, sobretudo, a minha experiência são os 20 anos que eu tenho na rádio, de acompanhar a população todos os dias e conhecer a minha cidade. Então, quando eu recebi o convite, eu não fiquei assustada. O meu marido, eu estava com o meu marido, ele olhou para mim e falou assim, você tem noção do tamanho dessa responsabilidade? Como que isso vai mudar a sua vida? Talvez naquele momento eu não tivesse, né? Eu tenho mais hoje. Mas foi uma calmaria, uma tranquilidade. Eu tive certeza em Deus que era isso mesmo que eu precisava fazer. Como se fosse um chamado, sabe? Sim, e nós que estamos nos bastidores, né? Nossa, imagina, deve ter virado de perna pro ar a vida da Nina. Ia perguntar ao Patrick mesmo o que o Patrick falou naquele momento. Não virou, Carlinhos. Que legal, Sabia Nina? que não virou? Que legal. Porque eu já estava me preparando. Sim. Eu sou muito católica. Muito católica. Então, quando eu decidi, eu vou me tornar pré-candidata a vereadora. Isso já ia mudar bastante a minha vida, a dinâmica da minha família, né? Sim. Eu tenho um menino de 11 anos e aí a gente já estava meio que esquematizando como é que a gente ia fazer para colocar essa agenda na minha vida. Que legal. E aí, quando eu aceitei esse convite de vice, olha, a minha família já estava tão consciente junto comigo, e a gente fazendo vigília e conversando com Deus sobre esse propósito mesmo de vida. Né? Exato. Perfeito. Então, quando aconteceu, sabe aquele sentimento de que eu dei o passo e Deus colocou o chão? Sim. Eu tive na hora esse sentimento de que Deus estava me honrando. Que massa, então, para mim, foi muito natural, sabe? E Deus me prepara todos os dias, né? Porque eu tô aprendendo muito. Sim, e assim, receber um convite desse faz parte da política, né? Ainda mais você, por 20 anos à frente da rádio, e de verdade,
Sim, sempre acompanho os programas, é um dos programas que eu mais gosto de ouvir, de fato, que mesmo bom, da Rádio fico Metropolitana. feliz. É porque eu tô aqui, viu, gente? Não é, de coração. E a Alice sabe disso, a gente sempre falou sobre isso, da sua carisma. E quando surgiu o seu nome, eu falei, nossa, o Júnior não poderia dar um tiro tão certeiro Eu fico quanto muito feliz desse acolhimento. E eu senti isso de vocês. Sim, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que queriam receber esse convite vindo do Júnior. À época, um pré-candidato liderando pesquisas, saindo com uma aceitação de quase 80% em Taubaté, né? O cara chegar e falar, meu, é você que eu quero você comigo, vamos junto. Pô, meu, isso deve ser sensacional. Foi como eu disse, trabalho com o Júnior desde 2008. Eu conheço, honra, né? Meu, é muito legal. Você não tem noção do quanto isso é importante pro nosso grupo, de verdade mesmo. Porque hoje eu falo assim, nosso grupo, porque eu sempre fui Ortiz. Desde 2008 eu sou Ortiz, nunca saiu, ele perdeu. Não, nunca. Ganhamos, perdemos, choramos juntos. Porque, na verdade, o Ortiz é igual time de futebol. A gente não muda de time de futebol, Justamente. né? A gente nasce Corinthians, entendeu? Justamente. Nascemos e morremos, né? Na verdade, o Corinthians tá na alma, né? Não tá nem na vida, é pra sempre, né? Agora é aquele momento que a gente passa vergonha aqui pra falar do Corinthians. Né? Mas faz parte, Mas o Ortiz é isso. Eu trabalhei com o Ortiz em 2012, na primeira campanha. Eu fiz a campanha de rádio pra ele. Sim. Mas eu já conhecia a família, o pai dele, a história. A gente já fazia aquela comparação. Perfeito. Como que era a cidade na época do Bernardo e pós-Bernardo, como é que foi essa mudança? Sim. Então, assim, desde 2002. A minha ambição em relação à cidade, eu como vereadora ou como vice, é a mesma. É ajudar a cidade, a ajudar nesse processo de crescimento, a colocar Taubaté no lugar. Então, assim, de verdade, quando eu recebi esse convite, Carlinhos, o meu propósito é o mesmo, é ajudar a cidade. Independente se eu estou na Câmara Municipal ou na Prefeitura, a minha vontade é a mesma. Sim. Entende? Então, para mim não mudou, para minha família também não. Sim. Eu tenho uma rede maravilhosa. Meu marido, você conheceu, né? Conheci, pessoa formidável. Parceiro. Na verdade, antes de conhecer, assim, nós sabíamos que você era o nome, né? Que era o seu nome, na verdade. E tem um amigo nosso em comum, que é o Daniel, ele é professor. Amigo do Patrick. Amigo do Patrick. Eu acho que eu conheço o Daniel. Inclusive é um primo nosso, né? Que legal. Ele é casado com a prima da minha esposa. É um primo nosso, o Daniel. Legal. Eu conheci desde a época que nós treinávamos jiu-jitsu junto. É um baita de um irmão que eu legal. tenho e levo pra vida. E falei, Carlinhos, você não tem ideia. Esse cara é ser humano lindo. Não é porque é meu marido, ele é um cara incrível, que me apoia, que me joga pra cima, que me ensina, um pai, um companheiro. Deus foi muito bom comigo. Nossa, Patrick. E a gente ter essa rede, e você sabe bem disso, porque a sua família também é linda, né? Sim, graças a Deus. É super importante, Deus né, Carlinhos? Generoso conosco. Porque não é fácil o nosso cotidiano, a nossa rotina. Você sabe bem, né? Sim. Então, ter uma parceria é muito importante. Sim, sem sombra de dúvida. Assim, em outras campanhas, meu filho tinha acabado de nascer, teve aquele problema de estomatite. O meu sogro... É difícil. Era médico, era porque ele faleceu, né? Há um tempo ele era médico. Saímos de um comício, peguei a Alice e o José Francisco, né, amor? Levando para Jaguariúna, deixei em Jaguariúna, outro dia de manhã, tinha que voltar às 7 da manhã, tinha que estar no mercado não municipal. Pode parar. Não, em hipótese alguma. E a gente ali, e a campanha toda, eles vão, a gente conversando, chegava cansado, chorava, via o neném pequenininho, com aquela boquinha cheia de ferida, meu. E não é fácil, né? E as pessoas acham, você só tá do lado do Ortiz porque você quer tirar algum proveito. De jeito nenhum. Nenhum. Ninguém sabe dos tombos, de verdade, né? Porque o nosso grupo nunca foi fácil nada pra gente. As pessoas acham que é fácil. Lá, tá do lado do Ortiz, é isso, tá liderando pesquisa. Exato. Agora tá, não. O Júnior falou uma frase esses dias que eu acho que eu vou levar pra mim essa frase. E tem repetido em algumas reuniões. O tempo faz com que nós consigamos garimpar, de fato, o que é bom, o que é ruim. E isso mostrou o nosso grupo. Quantidade de pessoas que desembarcaram do grupo e foi para o outro lado. Mas isso não é nem sobre grupo, é sobre vida. Sim, né? sobre Você índole, sobre verso. percebe que o tempo todo as pessoas estão de passagem na nossa vida. Algumas ficam, outras não. É uma peneira, a vida é uma grande peneira. Justamente. Né? E eu falo muito disso com meus filhos, né? Pra gente aprender a ter lealdade, ser leal e ter gratidão com as pessoas, Nina. Porque assim, querendo ou não, a vida cobra no momento, um determinado momento. Vida é colheita, gente. Sim. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Isso Como eu fiz o curso do PNL, a gente fala, tudo que a gente manda pro universo, o universo devolve pra gente. Devolve. E é isso. Se a gente manda coisas boas virão, né? É isso. Nossa, Nina, mas assim, não quero só falar de vice, nossa candidata a vice, aí seria muito fácil, seria muito legal. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, Nina. Tá. Por trás da candidata a vice-prefeita Taubaté, quem é Nina? Quando começou na rádio? Como foi? Como está sendo a sua vida? Eu comecei com 21 anos na Metropolitana. Eu venho da rede hospitalar. Eu trabalhava no Hospital Pio XII, em São José. É um hospital de grande complexidade. E eu trabalhava no centro de imagem.
Passava por mim pessoas que iam fazer tomografia, raio-x, ultrassom da mama, todos os exames de imagem passavam por mim. Caramba. Quando eu decidi fazer curso de radialismo, a minha família, num primeiro momento, não me apoiou, porque eles falavam, mas você já está na área da saúde, né? Área, né? Segue esse caminho, você já está num hospital disputado, importante, de São José, não faz sentido você se aventurar numa emissora de rádio, porque radialismo, para algumas famílias, pensa que é uma coisa meio artística e eles não enxergam muito como um sustento, sabe, Carlinhos? Sim. E de fato não é fácil, né? E aí era a minha vontade. Eu sempre fui guiada pelo meu coração. E eu sentia que era a minha vocação. Eu sempre gostei de microfone. Na época eu cantava na igreja e todo mundo já falava, nossa, você tem uma voz, né? Mas eu nunca gostei da minha voz, tá? Eu gostava Sério? da profissão. Que Nunca legal. gostei. Não gosto de me ouvir no WhatsApp. Tem Sério, gente que fala assim, menina? nossa, mas você gosta da sua voz, né? Não gosto. É difícil um radialista que goste da sua Deus voz. dá o dom mesmo, né? Esse é o seu dom, né? Então. E aí eu comecei a fazer radialismo Sim. no Senac. Uhum. Com 2 meses de profissão, a Metropolitana foi lá no Senac de São José procurando uma locutora. E aí o professor, na época, falou assim, olha, eu acho que você está pronta. Aí eu fiquei assustada, que eu falei, gente, mas só 2 meses. Mas já? Como que eu tô pronta? Eu acabei de começar o curso, né? Uhum. Mas aí eu topei. Fiz o teste aqui em Taubaté Que e legal. passei. E no dia tinha 30 meninas fazendo o teste comigo. Caramba, Nina, E que eu legal. passei. E aí, quando eu passei, eu pensei, e agora? Sem grana, eu tinha 21 anos na época, eu trabalhava no hospital, mas sabe aquele salarinho? Sim. Contadinho. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ir e vou voltar todos os dias. Só que eu peguei a Metropolitana numa época que fechava no vermelho. E as contas não fechavam. Então, eles atrasavam o pagamento. E eu tinha dificuldade de ir e voltar, até para me custear. Aí eu comecei a pensar em ficar aqui. Só que eu não tinha condição de montar uma casa para eu morar. Aí eu fui morar numa república que hoje já nem existe mais, na Mariano Moreira, bem de esquininha com a Microcamp ali. Sei. Tinha uma república só de meninas. E eu comecei morando ali. Só com meninas. Meninas que estudavam, Cara e meninas coragem. que trabalhavam. Com a cara e a coragem. Deus E é bom. aí, Carlinhos, eu comecei a trabalhar na rádio e fui. Eu comecei como fazendo promoção, locutora de promoção. Em seguida, ganhei um programa à tarde. Eu trabalhava da 1 às 6 e não tinha nenhuma locutora mulher, só homens. E aí eu comecei conquistando o espaço, ganhando audiência. Aí chegou o momento do rei para eu fazer. Ninguém queria fazer o momento do rei, porque é domingo de manhã, Sim. 8 da manhã, ninguém queria trabalhar domingo de manhã. E aí, quando eu apresentei o primeiro programa, eu falei, caramba, é legal demais esse programa, é uma família, né? E aí eu comecei, peguei um amor, fui acolhida. E aí a minha história começou a ganhar, sabe, forma na Metropolitana. E eu me sentia em casa e a minha mãe falava, volta para casa, porque eu saí da casa da minha mãe, né? Nossa. E a minha mãe ficava com muito medo. E aí eu brincava, mãe, a senhora tem mais 7 aí, mãe, fica tranquila. E ela não, e ela volta, e ela com medo mesmo da violência. Sim. E aí eu continuei morando em República, eu fiquei um tempão morando em República. E aí as coisas foram acontecendo, as pessoas foram me ajudando, sabe? Deus colocando no chão, né? Exato. Tempo Deus todo. colocando no chão. Nina, que Sempre. sensacional. E sua família, você vem de uma família grande, né, Nina? Você tem 8 bastante irmãos. 8 irmãos. Eu sou a Ah, quinta. que E eu gostoso. tenho 5 irmãos homens e 4 mulheres. Uma família gigante. Minha mãe mineira veio de Minas Gerais para ganhar a vida em São Paulo. E ela não só ganhou a vida, mas ela ganhou uma família gigante, né? E aí a gente, uma familhona. Meu pai Sim. foi embora, a gente era criança. E meu Eu vi algumas Você viu, entrevistas suas sobre o suporte paterno. Você não teve Sim. muito suporte paterno, né? Foi embora quando você era nova ainda. Foi. O meu pai, Carlinhos, ele era um gênio. Ele era formado em química. Uau. Eu lembro dele fazendo conta na parede. Na parede. Super inteligente. Só que ele começou a beber. Puxa vida. Ele, num determinado momento, a minha mãe até conta, ele tinha um problema de saúde, que o médico falou para ele assim, olha, seu Manuel, toma uma cervejinha todo dia, que vai fazer o seu organismo funcionar melhor. Ele tinha problema urinário. E a minha mãe falou, ele era um cara sensacional, apaixonante, simpático, muito simpático. Talvez essa carisma sua, né? Eu acho que é De do onde meu pai. É, Que do meu legal, pai. Nina. E aí ele começou a beber e se perdeu. E aí as pessoas tentavam ajudar ele, mas ele não conseguiu, sabe, Carlinhos? Aí ele foi embora para Campinas, trabalhar lá. A fábrica que ele estava faliu.
E aí um dia, eu estava na 5ª série, meu irmão, que já era padre nessa época, um dia parou na casa da minha mãe e falou, vamos procurar o pai? E aí a gente foi. A fábrica tinha falido, meu pai não estava mais lá, ele virou andarilho, ninguém sabia dele. Caramba, Nina. E daí a gente saiu em Campinas procurando. Nossa, Foi muito Campinas, né, que é difícil. muito grande, né? Grande. E aí ninguém sabia do meu pai. Aí um dia chegou um documento de atestado de óbito, que ele tinha morrido. Caramba. Foi um baque pra gente, Sim, porque imagino. o meu pai foi embora por conta de alcoolismo e a gente tentou recuperar ele até o final. Só que a gente amava meu pai, a gente admirava. Meu pai era super inteligente, a gente tinha aquela coisa de, ai, a inteligência eu puxei do meu pai, Que sabe? gostoso. Mas e a minha mãe também, ela foi muito sábia nesse sentido, Uhum. de nunca fazer a gente odiar o nosso pai e falar pra gente, ele é o que ele pode dar. As pessoas só dão o que elas podem. Infelizmente, o seu pai tá nesse vício, mas ele é uma boa pessoa. Ela alimentava a admiração do meu pai na gente. E a gente Uhum. cresceu amando e pensando nele, até que um dia chegou a notícia que ele não ia mais voltar. Mas a gente sempre teve aquela sensação, qualquer dia o pai volta, qualquer dia o Sim, pai volta. sim. Mas Até receber essa notícia, é né? isso. Mas Puxa. aí a vida também foi trazendo outras pessoas para ajudar. Então, assim, a minha mãe ficou com 8 crianças, teve que trabalhar fora. As patroas da minha mãe ajudavam, todo mundo ajudava, sabe? Sim, Por isso que eu sou muito grata, porque o tempo todo você via Deus agindo e o tempo apoiando e todo. colocando pessoas. Nossa, é muito legal. Puxa, Nino, que história, hein? Que É, coisa boa. E assim, então são 8 irmãos? 8 irmãos, família gigante. Família do meu pai são 9 irmãos, já é bastante. É uma história mais O ou menos. WhatsApp da minha casa bomba, viu, Carlinhos? Imagino, Nino, o tempo todo, no grupo de família. Meu Deus, que coisa boa. E é engraçado, porque assim, ninguém se amargurou com a nossa Sim. história. Quando a gente se reúne, todo mundo ri. Uhum. E a gente ri até dos momentos difíceis mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, não tinha condição de comprar material escolar para todo mundo, porque a minha mãe teve um filho em seguida do outro, a nossa diferença é de 1 ano. Então, você imagina, no período escolar, todo mundo já estava entrando junto na escola. Uhum. E não tinha grana. E não tinha também serviço social para ajudar. E aí a gente embrulhava o material em saquinho de arroz. Ah, Porque o saquinho de arroz é o mais resistente que tem. Uma vez meu filho sim, perguntou, mas por que o saquinho do arroz? Porque, é mais gente, era durinho muito e comum. mais forte. As crianças antigamente, as crianças carentes, levavam material em sacolinha de arroz. Sim. Encadernava o caderno. Você pegou essa época? Não, eu já comecei na época, era o bornazinho. Que é aquela que a Entendi. gente pendurava com a sacolinha de pano para a gente colocar o materialzinho dentro. Também minha Foi no avó uma vez comecinho, chegou a foi assim. fazer. De De tecido, de tecido, jeans. isso. Mas essa época meu pai me conta muito, porque assim, Carlinhos, e não tinha bullying, não tinha nada disso. nada, Até não porque existia a gente nada. morava numa comunidade tão carente Sim, que se alguém fizesse bullying, tava todo mundo ali na mesma situação, né? Mas a gente encadernava com o plástico do arroz. E eu lembro disso até hoje, a gente legal. abrindo o saquinho do arroz, encadernando e levando o material dentro, porque era super resistente, né? Sim. Mas ninguém amargurou, deu tudo certo, Amém. graças à minha mãe. A gente cresceu num bairro bem perigoso. Até no dia da convenção, Aham. o Felício do meu lado falou assim: Nossa, eu não sabia que você era do Colonial. Colonial é do lado do Campo dos Alemães, é zona sul de São José, Conheço. uma região Trabalhei bem por 2 anos em São perigosa. José. Sim, Hoje, perigosíssimos. Hoje o Hoje não tráfico tá toma conta. tanto. É. Hoje nem tanto, porque hoje aquela região tá É. bonita, mas já foi de região de tiroteio, meio Rio de Janeiro. Todo mundo tem medo do Campo dos Alemães, na Chegava verdade, um né? Fala o horário Campo dos Alemães e ficam e eu meio... cantava na igreja do Campo dos Alemães. E para mim era um ambiente comum, assim. Que legal. A gente meio que. Convivência. Todo mundo sabia que eu era filha da dona Luzia, sabe? Uhum. Todo mundo se conhecia. A gente sabia quem era quem, Sim. a gente sabia com quem que a gente não podia andar. Isso era Perfeito. muito claro, sabe? E era um bairro extremamente perigoso. Então, assim, eu perdi amigos de infância por violência. Então, Caramba. eu experimentei vários momentos tristes na época que eu morei em São José. Mas hoje eu vejo aquela região assim com uma gratidão e admiração à minha mãe, porque eu penso, a gente tinha tudo para dar errado, né, Carlinhos? A gente tinha tudo para dar errado. E por isso que eu acho que Deus foi muito bom com a gente o tempo todo. Deus cuidou da gente o tempo todo. Sim. Porque a minha casa não tinha nem muro. Então, você imagina um monte de criança tudo pequenininha. A minha mãe ia trabalhar, fechava a porta e falava, ó, à tarde a mãe volta. E a gente É cuidava Deus do tomando outro, a conta, gente né? brincava Sim. e deu tudo certo, entendeu? Mas podia ter dado errado, né? Sim. Sabe, Nino, você contando essa história, eu me vejo um pouquinho, assim, dentro dela, porque, assim, a história do meu avô não foi tão complicado quanto a sua, mas a minha avó,
abandonou meu avô com 9 filhos. É mesmo? Criou sozinho Porque na pá de antigamente era pedreiro. comum, né, Carlinhos? Justamente, sim. Hoje eu tenho minha avó próxima, não tem sentimento, não tem nada. Mas assim, meu avô criou os 9 filhos na pá de pedreiro, né? Hoje, graças a Deus, dos 9, os 9 são pessoas dignas, pessoas de respeito, pessoas que a gente tem orgulho Ai, de que falar. bom. Hoje é juiz de Tocantins. Meu tio Agenor é juiz lá em Tocantins. Pra gente sensacional. Foi uma referência determinante para que eu fizesse a faculdade de Direito à época. Olha isso. Mas eu vi que não era minha vocação. Eu terminei a faculdade de Direito. É mesmo? Você é Sim. um advogado. Na verdade, sou bacharel. Não fiz OAB. Entendi. Foi assim, eu terminei a faculdade de Direito, eu recebi uma proposta do antigo reitor da Universidade de Taubaté, que eu estava à frente do Diretório Central dos Estudantes, porque eu tinha feito uma boa gestão, nossas prestações de conta foi lançada no site da universidade, e foi a primeira vez que isso acontecia. Ele me ofereceu uma bolsa de 50% de pós-graduação. Entendi. Aí eu ia fazer a pós-graduação, na época eu me lembro certinho de processo civil, aí não teve quórum, foi cancelada essa bolsa, e foi cancelado o curso de pós-graduação, aí ele me ofereceu, então você tem 50% no curso de graduação para você se manter na universidade. Não pensei 2 vezes. Claro. Porque assim, a faculdade de Direito foi muita dificuldade. O meu pai foi metalúrgico, depois saiu, foi mandado embora, aprendeu a arrumar geladeira, ele construiu tudo que tem na vida hoje arrumando geladeira. Olha isso. Ele com 63, 64 anos que vai fazer agora, esse ano, ele continua arrumando geladeira. Olha isso. Sabe, me deu uma faculdade, deu sustento pra gente. E antigamente era muito mais difícil, né, Carlinhos? Tinha poucas universidades, né? Justamente. Aí era muito caro. Aí eu entrei, tive a oportunidade de estar como presidente do Diretório Central dos Estudantes, fui por 4 mandatos. Que legal. E sempre com votação máxima, uma votação que eu tive 98% dos votos, teve alguns votos contra, mas sempre assim um bom trabalho. Mas é importante, né? Aí eu carrego isso para a vida como aprendizado. Exato. Eu acho que o Diretório Central dos Estudantes me abriu porta de muitas coisas da vida. Inclusive, eu conheci o Ortiz Júnior nessa na época. porta do DCE. Mentira. Na porta do DCE. Você tinha quantos anos na época? 2007, 2008. Não, aqui tinha 40, tá maluco? Olha só. Que é esposa, você já nasceu adulto, né? Então, fácil, né, Nina? É fácil, né? Aí o Nino, ele passando... Menino. Não, novo, não vão. Sempre tem essa carinha aqui, né? Tem 40 hoje, mas carinha de 25. E o Júnior passou e falou assim, Carlinhos, né? Eu queria bater um papo com você. E na calçada. Aí nós tínhamos um amigo em comum, que era o Johnny chegou também. Começamos a conversar, me aprofundei. Falei, Júnior, a gente precisa trazer os candidatos a prefeito para dentro do Diretório Central dos Estudantes, para conversar com os estudantes. A gente precisa fazer um debate, Sim, a gente precisa fazer isso. É isso. Só Carlinhos, me coloco à disposição para a gente fazer uma sabatina. Aí quando me deu a ideia, implementamos isso no DCE, chamamos todos os candidatos, né? E eu acho que foi um dos primeiros movimentos estudantil que não era de característica de ideologia de esquerda. Entendi. Então, quando eu entrei ali, foi um choque para muita gente. Então, tudo que era ruim, de coisas ruins, não tô falando de pessoas, de coisa ruim dentro do movimento estudantil, eles foram saindo. Falou, opa, não é o nosso lado, foi saindo. Tô dizendo que a esquerda é a pior coisa que existe no mundo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas as ideologias que eles usavam dentro da universidade, a característica. Ah, mas chegou um rapazinho que é ideologicamente falando, que é de centro-direita. Ah, não cabe do movimento estudantil. Fiz parte do movimento estudantil por 4 mandatos. Nós tivemos um DCE, um dos DCEs mais atuantes da história do Estado de São Paulo, pela UNE, reconhecido pela UNE, União Nacional dos Estudantes. Então, todos os congressos nós íamos, nós debatíamos. Para mim era muito difícil participar de rodas de debate, porque eu tinha o meu pensamento, eu defendia aquilo. E o que era bom para a Universidade Mas você percebe que é importante todo mundo pensar diferente mesmo para criar essa discussão? Porque isso é a democracia, né? Justamente, Nina. A gente enriquece muito. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, Perfeito. eu vou dar o meu ponto de vista. E a gente enriquece. Nina, só que assim, na minha cabeça, eu sempre falo isso para Alice, falo para as crianças, quando a gente entra em embate e discussão ideológica, eu falei, não adianta, gente. Não adianta, a extrema esquerda tão ruim quanto a extrema-direita. Tudo que é extremo é ruim. É verdade. Tudo que é excessivo é ruim, se estraga, passa dos limites das situações. Então, assim, não adianta, porque o extremismo de esquerda levantou, que o comunismo, socialismo, que a direita, a democracia. Não é, tem que ser comedido. Eu acho que, assim, tudo que é comedido, a gente tira bons proveitos. Até porque, se a gente pesquisar a história do Brasil e do mundo, a gente vê que grandes tragédias aconteceram a partir de movimentos extremistas. Justamente. Muitas pessoas morreram, né, com atitudes extremistas. Então, ser extremo não é bom, não é saudável. É o fanatismo, né? Fanatismo, De assunto, de ideia, nem de opinião. Exato. Perfeito. Tudo que é excessivo o é que é ruim. inegociável são o quê? Os nossos valores, né? Isso é inegociável. E às vezes a gente apanha por conta disso, né? Exato. Por ter essa característica.
por nos valorizarmos mesmo, né? Exato. E assim, são características que ficam. Então, por que você não fez isso? Eu não fiz isso porque eu não acho certo. E assim, Exato. atrás de mim tem minha esposa, tem meus filhos, tem 3 filhos, Nina. Exato. 3 uma lindos filhos. família E assim, toda, é. e querendo ou não, eu E fico você até não tem feliz. que honrar só os filhos, os seus pais, seus Justamente, o avós. berço da onde eu vim, A da sua onde eu vim. raiz, Justamente, exato. Nino. E é essa característica que eu levo, é essa ideologia que eu levo pra vida. eu também. Seja política, na política eu tento englobar isso aí. Não dá. Eu falo com vocês, mas você é candidato a vereador, mas aí como é que você está se sentindo? Eu falei, não tô me sentindo bem, existe eu ser o candidato, estar eleito, existe uma distância muito grande a ser percorrido, de muito trabalho. E assim... E uma função não muda a nossa índole. Jamais. Nem os nossos valores. Jamais, isso é jamais, inegociável, né? Justamente, Nina. É isso. Eu tenho conversado bastante com a Alice, voltando para a Ana Alice, eu tenho conversado bastante com a Alice. Parece outra pessoa, né? Então, justamente, eu converso bastante com a Alice, até fiz algumas anotações aqui, e a gente fala muito da forma genuína que você vem trilhando o seu caminho, né? E assim, Nina, eu tenho uma curiosidade comigo. Qual foi a característica que você acha que foi determinante para sua escolha hoje ser candidata a vice de um candidato tão forte como o Ortiz Júnior? Por que ele me escolheu? Na sua percepção, na sua cabeça, o que você acha que levou, depois de todo o caminho que você trilhou, essa história sensacional, que eu não conhecia essa história da Nina, né? Da Ana Alice, né? Que a Alice frisou, fala Ana Alice, que é o nome dela. Então, e o que você acha que foi determinante para tudo isso acontecer, Nina? Eu acho que foi a confiança que eu construí na população de Taubaté. Eu tenho 20 anos à frente de um programa de rádio que tem uma grande audiência. Então, eu tenho uma comunicação muito sincera com as pessoas. E eu sou muito grata a isso. Eu sempre abri minha vida para os ouvintes, eu sempre falei dos meus momentos, porque eu gosto de mostrar que eu não sou a tragédia que me aconteceu, até para incentivar outras pessoas que estão vivendo momentos difíceis, que vão passar por isso, para passar mesmo, eu sou a esperança. Então, eu acho que quando o Júnior me fez esse convite, ele sabia que tem essa audiência e tem toda uma cidade que acredita no meu trabalho. E eu sou muito grata e abençoada por isso, sabe? Eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande com essas pessoas que eu cativei. Porque nós somos responsáveis, né? Por todo o sentimento que a gente cativa, tanto bom quanto não muito bom, né? Justamente. Tá tudo dentro daqui, né? Exato. E eu tenho essa responsabilidade com essas pessoas. Sim. São pessoas que acreditam em mim, naquilo que eu falo, né? E aí eu acho que foi isso, sabe, Carlinhos? Essa audiência que eu tenho, esse carinho que as pessoas têm. Eu acho que é mais sobre o que as pessoas falaram sobre mim do que eu mesma falando. Porque eu nunca me coloquei nesse lugar, eu nunca expressei a minha vontade de ser vice. Que legal, né? Partiu do Júnior. Então, eu acho que ele me conhece desde 2012. Sim. Viu em mim uma capacidade, entendeu que a população tem um carinho, e aí pensou, eu acho que eu quero uma voz feminina. Nesse momento, eu acho que vai ser importante. E eu me coloco nesse lugar de ser a voz das pessoas mesmo. Perfeito. Que foi o que eu sempre fiz, né? O tempo todo, né? O tempo todo todo, esse tempo de trajetória. É assim. Claro. Além de ser a voz, durante todos esses anos, assim, eu te vejo com ouvido, sabe? Que é o que faz com que as pessoas realmente se apaixonem. Porque quando a gente consegue ouvir mais do que falar mais, a gente consegue gerar nas pessoas uma sensação de bem-estar. De acolhimento. Que foi, na verdade, o que na sua jornada você traz de forma muito latente. O tempo todo, contando a sua história, você fala, eu recebi ajuda de muitas pessoas, a minha mãe recebeu ajuda de muitas pessoas, isso. E etc e tal. Então, assim, talvez por você ter vivido tanto isso, é que você consegue transbordar isso também, né? Isso. Eu tenho isso comigo, que eu acho que todo mundo deveria ter, de ouvir mais do que falar. E as pessoas têm muito o que dizer. Só que hoje, por conta da vida corrida, as pessoas estão ouvindo pouco, as pessoas estão se interessando pouco pelo outro. Então, eu sempre falo isso. Quando eu participo de mesa de debate, e até para comunicadores, eu falo, gente, o locutor ele tem que ouvir e se interessar pela vida do outro. Atrás daquele microfone tem uma pessoa que tem uma história.
Então se interessa por isso, entende? E aí eu acho que eu me coloco nesse lugar de mais ouvinte do que locutora, do que radialista, sabe? E eu acho que faz mais sentido nesse mundo que está tão imediatista e as pessoas estão numa correria doida e todo mundo pensando em si, em egocentrismo. Escuta, olha para a pessoa. Às vezes eu vejo famílias que não se olham mais, que não se conversam mais, sabe? Conversa. Esteja presente, eu acho que a gente tem que estar consciente em todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente está aqui numa reunião, num bate-papo, num podcast, mas a cabeça está longe, pensando no que precisa fazer. Não, eu estou presente agora, eu estou com o Carlinhos, eu estou com a Alice, eu estou aqui, eu estou entregue. Depois de uma história dessa, não estar presente, essa mulher não existe, né? Não é possível. Que história, Nina? A gente tem que estar presente nos momentos da nossa vida. E a gente tem que estar presente para o outro. A vida não é sobre eu, nem sobre você. Sim. Tem um todo, gente. E esse é o intuito, levar esse conteúdo para as pessoas enxergarem. Exato. E se tiver que se espelhar, que se espelhe também, porque, né, se espelhe, porque não tem problema nenhum, né, Nina? Eu acho que bons exemplos têm que ser seguidos. Mas, você Carlinhos, falou uma eu coisa falo agora? muito sobre, às vezes, sobre a minha vida, no sentido de poder olhar para as pessoas que precisam ouvir e falar, esse momento que você está passando, vai passar. É um momento muito difícil, esse fim do poço não é seu lugar. Levanta daí, sabe? Sim. Você merece mais. Falar para as meninas que passaram por um divórcio, como eu já passei, que já perderam um filho, como eu perdi, sabe? Tenham fé em Deus, dias melhores virão, gente. É só um momento difícil, porque às vezes o que falta para a população, eu até trazia muito isso no meu programa, né? Era um programa alegre, de notícia, de entretenimento. Meio-dia eu parava para o pensamento do dia. Sim. E o que era o pensamento? Era uma mensagem de otimismo, que começou há 20 anos atrás. Eu queria trazer uma mensagem bíblica. E aí eu fui incorporando, falando sobre o cotidiano, ou alguma tragédia que tinha acontecido, e trazer para a nossa vida. O que a gente pode aprender aqui? Né? E aí eu comecei e aquilo começou a entrar nas pessoas no sentido de, Nina, eu tô curando a depressão ouvindo você. Nina, isso está me ajudando tanto. Nossa, imagina. E aquilo começou a chegar boa. de uma maneira de aumentar a minha responsabilidade e melhorar os meus textos e tentar atingir aquelas pessoas. Então, quando eu abro o microfone, eu peço para que Deus me use, para que eu seja um canal e para que eu traga palavras de frutíferas, sabe? Palavras positivas para ajudar uma pessoa, para levantar o astral, que seja, mas para trazer uma mensagem de otimismo. E quando eu falo, passei por momentos difíceis, às vezes eu tenho até medo de ficar repetindo muito isso e falar assim, agora que ela é candidata, ela quer, tipo, como ver as pessoas. Passar de não, coitada, né? quem me escuta sabe, eu sempre Sim, fui assim. sim, Às sim. vezes acontece algum momento triste, eu me abro, eu Mas brinco que é minha Mas, terapia. ó, a nossa pauta aqui, Nina, foi criada através de estudo de falas suas, tá? É. Eu, a Alice me ajuda muito com isso, nós entramos nas suas redes sociais, programas passados da rádio, a gente foi ouvindo, falei, nós temos que falar da vida da Nina, porque é importante. E você falou uma coisa agora, Nina, que eu me recordo numa reunião que eu tive com, a época, não tem problema nenhum falar o nome, João Cury, ele estava como secretário de Educação do Estado. Sim. Eu estava como chefe de gabinete de um determinado vereador, Taubaté, nós fomos para lá para conversar e começamos a conversar sobre o retorno. Existia uma creche sendo construída em Taubaté e a obra dessa creche parou. E nós fomos lá pedir para que ele intervisse e voltasse a obra dessa creche. E ele começou a falar, e agora você falou, me acendeu aqui uma luzinha, né? Ele falou assim, Carlinhos, o que vocês têm que entender é o seguinte, vocês estão começando agora na política. Eu já fui prefeito de Botucatu, um baita de um cara sensacional, que eu carrego pra vida, as falas, ele é muito inteligente. Ele falou assim, na política, quem ouve mais, erra menos. Exato. Então guarda isso. E fiquei ouvindo. E nisso, naquele bate-papo, a gente conversando, e ele falando das possibilidades de construções de creches nos municípios. Eu levantei e falei, João, só ouvir. Eu tô ouvindo mais para errar menos. Mas por que a gente não pode levar mais uma creche para Taubaté? Ele falou assim, Carlinhos, nós vamos, tem um compromisso meu, nós vamos, daqui a um mês, vamos retornar a obra, porque Taubaté está sendo contemplado, existem outros municípios. Mas assim, até então não sabia como era o convênio. Eu falei, me explica o convênio. Ele explicou o convênio e falou assim, o Estado vai, constrói e dá creche para o município. O município vai fazer a gestão da creche. Eu falei, perfeito. E por que o município não pode ajudar na construção da creche? O que impede? Aí ficou olhando vontade. Não, ele ficou olhando para mim assim, falei, uma ótima pergunta. Falei assim, e se nós conseguíssemos falar com o prefeito Taubaté, o Ortiz, né? Eu fui para a Câmara Municipal a pedido dele na época lá para auxiliar a vereadora à época, né? E
eu falei assim, e se eu conversar com o prefeito? E nisso, já conversando com o Júnior por WhatsApp. Falei, Júnior, tô aqui com o presidente, né? Ele era presidente da FDE, mas estava como secretário interino, secretário de Educação do Estado, e, meu, eu senti a boa vontade dele. Foi o Carlinhos. Legal, O Júnior mandou uma mensagem, falou assim, manda 30% de contrapartida do município. É isso. Falei assim, secretário, e se Taubaté desse 30% de contrapartida? Falei, opa, pera um pouquinho, lembro certinho. Pegou um baile no telefone, ligou pro governador à época, que era o governador Geraldo Alckmin. Que era da nossa região, Sim, que é da nossa justamente. região. Aí ele de pronto falou, nossa, é uma ótima ideia. Vamos fazer um decreto para isso, que nós não temos decreto. Taubaté vai ser pioneira. E ficou aquilo e falei, nossa, ganhou corpo aquela discussão, aquela conversa, de uma frase que despertou, e você disse, acendeu a luzinha de novo. Aí tudo bem, aí nisso, falei, Júnior, tô te ligando. Aí liguei pro Júnior, falei, Júnior, colocaram viva voz, tô aqui com o secretário de Educação. Daí o Júnior falou assim, o terreno eu tenho, e o Carlinhos falou, errado para você, João. A gente não vai dar contrapartida de 30%. Então, que ele falou isso, eu falei, nossa senhora, tô à frente de um secretário de Estado, não acredito que ele tá falando que eu menti. Vai dar mais. Falei, nós vamos mandar 50%. Olha que legal. Tá bom? Eu dou o terreno, vai ser a creche do Bardã. Pode colocar na conta aí da vereadora e do Carlinhos. E hoje tá lá. O Record tá lá, construída, atendendo a necessidade das crianças daquela região. E assim, de uma frase, assim, quem ouve mais é erramento. Parece uma coisa tão comum, mas, meu, aquele negócio ficou na cabeça. Aquilo te atingiu. Sabe? E assim... E foi indo, foi indo, foi indo. Pra você ver o poder das palavras, Saiu a creche, conseguimos. Taubaté foi pioneira. No estado de São Paulo, foi o primeiro município a ofertar contrapartida para construção. Olha, e para os municípios era muito fácil. Ó, eu vou receber a creche, pode deixar que eu ponho um funcionário e ponho um imobiliário lá. Para mim é muito fácil. Não, o município de Taubaté foi, deu a contrapartida, construiu a creche. É isso. Mobiliou, tá aí Mas hoje. é por isso que é tão importante essa abertura com o governo do Estado. Sim, né? Isso é importantíssimo. Esse relacionamento com o governo do Estado. Perfeito. A gente está vivendo um cenário ótimo, porque a gente tem o Júnior, que é do Republicano, que está com o Tarcísio. E o Tarcísio já falou que vai ajudar no E o PSD, que é o Felício, que é um cara sensacional, apaixonante. O Felício foi meu chefe por 2 anos e meio em São José dos Campos. Ele é sensacional. É um cara sensacional. É fora da curva, de inteligência, em questão de gestão pública. Exato. Tanto ele e quanto que tem o um carinho pela nossa região. Sim, Nina. E que tem um carinho, um olhar especial para cá. Então, isso é super sem importante. sombra de dúvida. Nina, você olhando para sua jornada, tipo, o que mais fica na sua cabeça, assim, ó, já passei por tanta coisa, uma coisa assim que não foi tão bom que ficou na sua cabeça, ó, cheguei até aqui, não acredito que eu passei por isso. Eu já me separei, né? Eu cantava na igreja, e eu casei com o rapaz da banda, na época, e nesse casamento eu engravidei, logo no primeiro ano de casamento, e eu tive o Pedro, que foi um parto prematuro. Puxa vida. E aí o Pedro, ele nasceu com 5 meses. 5 para 6 meses. Eu ia completar 6 meses. E aí um dia, Carlinhos, eu estava numa semana de prova na faculdade. Sabe aqueles ultrassom de rotina? E aí eu fui fazer um ultrassom, de repente o médico falou assim, Nina, dona Analice, né? Você quer ter seu bebê em Taubaté? Eu falei, em Taubaté. Aí ele pegou e falou assim, não, porque não tem oxigênio no cordão umbilical. Quando ele falou isso para mim, eu ainda não tinha entendido o que ele queria dizer, porque eu ia fazer 6 meses, eu estava há poucos dias. Sim. E aí ele falou, a gente vai ter que antecipar seu parto. Aí foi um baque. Porque eu falei, nossa, mas eu tô tão magrinha, barriguinha pequenininha, será que o Pedro já tá pronto? Aí ele falou assim, olha, ele tá vivo, como a gente não sabe se o oxigênio vai voltar, a chance é não voltar, a gente precisa tirar ele daí enquanto ele tá vivo. Perfeito. E aí eu falei, não, então peraí. Então deixa eu ter ele lá perto da minha mãe. Aí eu fui ter ele em São José, no Antoninho da Rocha Marmo. Daí eu falei, não, então me transfere, eu quero ter ele perto da minha mãe, porque minha mãe morava em São José. E aí fui. Quando eu tive esse parto, ele falou assim, ele tá vivo, ele tá respirando, ele vai entrar no respirador e logo ele vai para casa. Mas Carlinhos, quando ele nasceu, ele não tinha nem tamanho de gente, ele era muito pequenininho. Ele nasceu com 800 gramas. E aí eu não sabia que existia criança prematura. Era uma realidade muito diferente da minha. Eu tinha 28 anos na época. E que prova, né? Eu estava na faculdade. Vendo aquilo, né? Caramba, Nina. Quando eu entrei na UTI neonatal, lotado. Um monte de bebê pequeno. E é um tamanho, mas é tão pequenininho. Cada bebê de um tamanho. E ele com um respiradorzinho, ele estava formadinho. Só que o pulmão dele estava fechado, porque ele ia fazer 6 meses ainda. Então não abriu.
Ele ia precisar ficar um tempo na Era o UTI. momento para começar a abrir o pulmãozinho, né? Exato. E aí que eu comecei a ter noção de uma outra realidade. E aí eu fiquei 5 meses nessa luta. No último mês do Pedro, eu consegui transferência para o regional. Porque eu pensei, eu tô sozinha aqui no hospital. O meu marido, na época, eu acho que ele era muito imaturo, ele começou a desfocar. Ele começou a desfocar mesmo, assim. E eu comecei a me ver na UTI sozinha. E daí eu falei, eu quero voltar para Taubaté. Porque, por algum motivo, aqui eu me sentia em casa. E aí eu falei, eu quero voltar para cá, para minha casa, sabe? Para minha gente. E daí eu voltei pro regional. E daí o Pedro, ele tinha uma infecção atrás da outra. Ele precisava ganhar peso para ir para casa com respirador. Porque daí eu já entendi que ele ia para casa com respirador, porque ele estava demorando muito a ganhar peso no hospital. Porque pegava muita infecção, sabe? E aí, na última infecção, ele teve uma infecção no coração, uma endocardite, aqui no regional. E aí ele faleceu. Eu nunca peguei ele no colo. Mas quando eu olho para minha vida, eu penso, se eu tivesse sido um pouco mais madura, eu poderia ter escolhido melhor, sabe? Ter vivido essa gestação num outro momento. Mas depois eu penso, eu tinha que ter passado por isso também. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Eu não fiquei de mal com Deus, sabe? Eu quis voltar para a rádio imediatamente. Eu pedi para o Silvio. Eu lembro que eu liguei para o Silvio e falei, Silvio, agora que o Pedro morreu, deixa eu voltar. Daí ele falou assim, o que você quiser. Se você quiser ficar 1 ano afastado, você fica. Eu sou muito grata, porque eu acho que ele teve uma... Foi humano, né? Ele teve. Mas o mais difícil para mim foi eu explicar para os ouvintes que me pararam e falavam, cadê o Pedro? E aí eu tive que ir contando que ele faleceu, e eu fui contando. Mas aquilo foi tão bom para mim, porque foi uma terapia. Porque daí eu não paguei terapia, né? Eu começava a falar para os ouvintes, e aí eu chorava, e a gente chorava. E aí... Você mesmo fazia sua terapia. Aí eu me separei. Quando eu me separei, Carlinhos do céu, quando eu achava que eu já tinha vivido tudo, eu voltei para a rádio. E aí a gente entendeu que a gente precisava separar, porque não fazia sentido, né? Ele também entendeu isso. Sim. Daí eu voltei para casa, Carlinhos. Ele tinha levado todos os móveis da casa. Nossa, que loucura. Loucura, loucura. Mas aí foi bom. De novo eu agradeço a Deus, porque foi importante para eu encerrar um capítulo. Sabe, parece que você está vivendo uma história que não é sua. E hoje, quando eu vejo o Davi, quando eu vejo o Patrick, eu falo, gente, eu estava numa história completamente errada. Eu acho que por imaturidade eu tentei forçar uma situação que não era para ser. E Deus foi, me puxou e me colocou de novo no meu capítulo, na minha história. E eu voltei para a minha história, eu voltei para o meu caminho, sabe? Então, quando eu falo de parto prematuro, eu também penso nessas mãezinhas. O que eu vi nesses 5 meses nos hospitais? Muita mãe carente que não tem passagem para pagar ônibus para ficar na UTI neonatal. Muita família carente, porque numa UTI neonatal tem pessoas do particular e pessoas do SUS. É todo mundo igual ali na mesma situação. São muitas histórias. E a gente que não passa por isso, a gente não tem noção. Não tem noção nenhuma. A barra que é. Ficar todo dia numa incubadora. É muito difícil. Você nos deixou bem e emocionado. E aí, quando eu penso nisso, é complicado demais. Hoje eu fui numa pauta que as mães do Madre Cecília falando, mostrando comida ruim, sabe? As crianças estão comendo mal lá. Aquilo me dói de um jeito, porque me vem o que eu vivi com o Pedro, o Davi, esse instinto materno, aquilo cresce com uma força que a gente tem vontade de pisar na porta, né? Dá vontade. Meteu o pé na porta, literalmente, Nina. Porque dói demais na gente, né? Nina, mas que história de vida bonita sua. Então, Deus quando dá eu o olho fardo, isso... conforme a gente pode carregar, né, Nina? Exato. E eu fui muito poupada. Muito poupada. Se o Pedro tivesse sobrevivido, ele ia ser uma criança com muitos problemas. A falta do oxigênio. Exato. Prematuro. Exato. E aí eu fui buscar minha alegria de novo na rádio, com os ouvintes que me acolheram, sabe? Eu recebi a mensagem de ajuda, de apoio todo santo dia. Que delícia. A minha recuperação foi voltar a trabalhar. Foi a melhor coisa que eu fiz, voltar a trabalhar. Viver o luto ali, me ocupando, sabe? Me ocupando. Nossa, e eu lembro direitinho o Silvio falando. Aquele jeitinho dele, sabe? Você tá certa, Nina, mente vazia é mesmo, é tristeza, né? E ele deixou eu fazer do jeito que eu queria fazer. Que legal, foi humano. Eu lembro que eu fiquei um tempão só falando sobre mim no programa, eu não dava notícia, eu só falava. E ele falou, deixa.
Mas foi bom, Nina. É por isso que o seu programa é genuíno. Sempre, o seu programa sempre foi genuíno. Sempre foi um programa, sim, gostou de se ouvir. Eu vou falar a verdade pra você, Nina. É família, sabe, Carlinhos? Eu vou contar uma verdade pra você, que por muitos domingos da minha vida, eu ficava muito bravo com você. No bendito Roberto Carlos. Eu não acredito que Nina, você não gosta do Roberto. Eu amo o Roberto Carlos, sou fã do Roberto Carlos, mas a época, mais novo, saía de sexta-feira, saía de sábado, domingo ia de dormir manhã, domingo. A minha mãe ligava o rádio no momento do rei, Nina. Me acordava todo. Nossa, mas eu queria morrer. Bendita, Nina, isso aí, o Roberto Carlos. Oi, bonita. E o bonito. E até hoje eu brinco com a minha mãe. Oi, bonita, cadê o rei? Sim. A gente passou na casa da minha sogra antes. Aí falamos, vamos, não sei o que, não, vocês estão indo, explicamos tal dele. Agora você gosta do momento. Foi isso mesmo. E assim, a Nina. Vocês já foram no show do Roberto? Não, lindo. nunca tive o prazer. Ele tem uma magia. Você imagina, o Roberto atrai multidões. E não é um show barato, é um show caro. Eu sei. É um show de 600, 800 reais. E aí é uma multidão, mas ele tem uma magia, ele tem o famoso borogodó. Nina, eu vou contar um segredo, a Alice vai brigar comigo depois, mas não tem problema não. Ela tem uma tia dela, que inclusive foi minha professora, tia Carmo. Né? Hoje eu a chamo de Carmo. Hoje eu a chamo de tia, mas na época eu ficava bravo, porque ela era brava pra caramba, brigava com a gente. Eu também era espoleta, né? Mas as bravas é que marcam, né? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus ter tido ela como professora. Ela se veste todo final de ano, se perfuma pra ligar a TV pra assistir e assistir o especial do Roberto Carlos. Mas não é só ela, né? Eu acho que... Cara, meu... É só você que não faz isso. Exatamente. Não me arrumo, mas assisto, né? Pra assistir o show do Roberto, Carlinhos. Eu arrumo tal, Ano Novo, né? E por consequência a gente assiste, né? Mas assim, são histórias legais, Nina. Nina, obrigado. Obrigado do fundo do meu coração por compartilhar. Já acabou. Não acabou ainda não. A gente tá na reta final. E assim, quando o papo é gostoso, o papo flui de uma maneira tão natural. E assim, tô aprendendo com você. Obrigada, porque, assim, eu também aprendo muito. Eu convivo muito, sim, com a Alice. A Alice passou por um momento de luto também muito difícil, perdeu o pai dela. Não é fácil, né, Ela Alice? teve uma depressão pós-parto, depois do nosso último filho. No mesmo dia, Nina. Nossa, o pai dela faleceu. A avó dela faleceu de madrugada, o pai dela faleceu. Tem 2 anos. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos, em setembro. E a gente não supera nunca, né? As pessoas me perguntam, né? Como é que você sente depois de tanto tempo que você perdeu o Pedro? Porque se o Pedro tivesse vivo hoje, ele foi batizado. Sim. Ele seria um rapazinho um pouco mais velho que o Davi. Entendi. É um buraco que fica, né? A gente aprende a lidar, a gente ressignifica a saudade. A gente não consegue entender e mensurar a sua dor e nem a dor da Alice. Mas a gente, que nem eu sou muito chato, eu gosto de estar perto das pessoas. Meu, e aí, está bem? Você precisa de alguma coisa? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a dor ensina a gente muito a dar valor nas pessoas vivas, né? E na verdade, eu acredito, enquanto você estava falando, a minha emoção foi em torno disso, assim. Eu acredito que a gente nasce para ser feliz. Exato. Né? Deus não faz a gente para, tipo, vai lá e esse aqui vai ser feliz, esse aqui vai ser triste. A gente nasce para ser feliz. Exato. Então não é possível que diante da morte, diante da dor, a gente só seja triste. Exatamente. Né? Então, a dor tem alguma coisa para ensinar pra gente. A dor tem alguma coisa para trazer pra gente que vai fazer, que vai ecoar de uma forma positiva. Exato. Não é possível que ela seja uma dor aleatória, uma coisa que vá acontecer simplesmente porque não tem outra coisa para acontecer, né? Então, assim, quando a gente olha pra dor, quando a gente olha para o que aconteceu, eu acho que a nossa obrigação, se a gente acredita em Deus, é a nossa obrigação olhar para a dor, olhar para o céu, agradecer e falar, ok, estou entendendo que é isso que eu preciso passar, viver, que é isso que eu preciso viver, eu aceito. Que é isso que eu preciso para me manter viva, vou viver esse processo, por mais doloroso que ele seja, e vou daqui a pouco, lá na frente, tudo vai se encaixar e fazer sentido. E faz. Alice, faz. Se ainda a não gente fez, tem muito vai fazer. mais resposta na dor do que no amor. No amor, infelizmente. Porque, Carlinhos, quando eu olho pra Nina do passado... Mas a gente não valoriza o amor como a gente valoriza a dor, Nina. Infelizmente. Por isso que a gente é o famoso ditado, né? Se não aprende com amor, aprende com a dor. Não tem um ditado assim? Sim.
E Amor. quando eu me olho, eu lembro de como que eu era antes Sim. e agora, eu prefiro a pessoa que eu sou hoje. Perfeito. Entende? A força que eu ganhei, muito maior do que antes de eu ter passado por tudo aquilo. É como se Deus fosse lapidando, e Deus lapida a gente com essas perdas, com essas tragédias. E a gente não é a tragédia que acontece, Sim. né? A gente, de alguma maneira, a gente tem que passar por isso para fortalecer. E eu acho também que a gente passa por isso para dar o testemunho para outras pessoas que vão passar. Para levantar outras pessoas que vão passar, porque vão passar, é um ciclo da vida, Você gente. tinha dois caminhos, né? As pessoas nascem e morrem. Viver ou se enterrar na depressão. Né? Exato. E Eu sempre falo isso, não Deus perde é- muito tempo na tristeza, porque o luto todo mundo passa. Sim. Cada um tem o seu tempo para o luto, né? O luto é muito relativo, mas não perde muito tempo no luto, não. Deus quer te ver feliz, bem, né? Porque algumas pessoas acabam se perdendo nesse luto, Sim. né? E não conseguem enterrar as pessoas que já morreram há muito tempo dentro delas. E aí ela fica remoendo aquele. Eu conheço várias pessoas assim, que se aproximam de mim e falam: Nina, eu não consigo superar a morte do meu filho, eu não consigo superar a morte do meu marido. E é muito triste, porque aquela pessoa, ela vai perdendo o melhor da vida dela, porque ela Vai continua passando. naquele luto e a vida passa tão rápido, né? E eu tenho certeza que as pessoas lá em cima sentem isso, Sim. essa coisa inacabada, e Deus fica triste, porque a gente tem que honrar a nossa vida aqui. Cada Sim. um tem a sua história, né? Valorizar. Exato. mantê-los vivos aqui é a nossa função, né? Exatamente. Nina. Você parte o coração da gente. Nina, agora a gente vai para a reta final. Eu queria ver com a dona Alice se há perguntas. A gente lançou uma caixinha de pergunta lá. Legal. Deixamos à Ai, é disposição. mesmo? Ai, que legal. Perdão. Olha, Nina. Alice é doce aqui, viu? Que é bravo. Italiana brava. É. Meu Deus do céu. Nina, sofro, viu? Não, que nada. Mas você sabe que algumas pessoas que convivem comigo falam também que eu sou brava. Sério. Parece que eu sou fofa, né? O Rafael tá rindo. É, Rafa. Complicado, Rafa. Mas eu acho que não é que a gente seja brava. A gente Sim. gosta das coisas certas. Sim. Né, Perfeito. Alice? E no nosso tempo, né, Alice? E o certo, o nosso certo. Né? O nosso certo. Eu aprendi comigo. Exatamente isso, Alice. Vamos fazer 11 anos juntos. A pergunta que tem aqui é sobre o maior desafio da sua vida, mas acho que você acabou já respondendo, né? Exato, mas o maior desafio meu é agora, o que eu vou viver agora. Eu acho que o nosso maior desafio é o que a gente está vivendo. Presente. É o presente. Perfeito. Aquilo que a gente já Eu levei passou, comigo, a perfeito. gente já superou, eu já vivi, já passei, né? Agora é a partir de agora. Eu vou ter um baita desafio. Mas eu tô em boas mãos, né? Eu tô com uma equipe maravilhosa. Eu tô tranquila com o Júnior, né? As pessoas até falam, mas você não tá com medo? Eu, não, gente, eu tô com o maior gestor de Taubaté. 70% de aprovação. Olha a experiência que esse cara tem. Justamente. Experiência que ele trouxe do pai dele, que ele estudou, que ele construiu por ele mesmo, né? Justamente. Eu tô bem, eu tô aprendendo, eu tô absorvendo e eu tô aprendendo com todo mundo, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, meu maior desafio agora é o que a gente vai viver. E nós vamos viver, a gente está enfrentando aí, né, Carlinhos? Sim. É o começo, né? É o início, né? Exato. Mas que legal. O bom é que você tem uma pessoa muito boa do seu lado, que é o Rafa. Tenho. Rafa é um cara de um coração enorme. Trabalhamos junto na Câmara Municipal. É um cara que não mede esforço para ajudar as pessoas. Mas eu acho Vai que abrindo isso é portas. Deus e é energia. Porque você É percebe Deus que as colocando pessoas. chão. É Deus colocando o chão de novo. Porque Perfeito. Deus vai colocando pessoas para te ajudar. Sim. Tipo, tenham essa consciência que Deus vai trazendo as pessoas para te ajudar. E as pessoas que têm as mesmas energias ficam. As que não têm, elas se afastam. E também tá tudo bem, né? Sim. E assim, ouvindo você, Nina, porque assim, quando o Júnior falou assim, Carlinhos, vem cá, quero conversar com você. Aham. Vamos conversar. Sempre que precisou, a gente bateu papo, a gente já chorou junto, a gente já brigou, já ligou de madrugada me xingando. Na época, eu levei xingo sendo que a culpa não era minha, depois eu pedi Aham. desculpa. Nunca tivemos problema com isso. Trabalhar com o Júnior sempre foi aprendizado. O Júnior é um Exato. gestor fora da curva. Imagino. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas boas, como o Júnior Ortiz, com o Felício Ramute, com a prefeita Pétala, agora em Caçapava. Me afastei para dedicar 100% para a campanha, para minha campanha. E quando o Júnior falou assim, Carlinhos, vem cá, nós precisamos de um candidato na região do Bonfim, Secap, Quiririm, Santa Teresa e Bela Vista. Eu falei, tá bom, Júnior, vamos atrás dessa pessoa. Eu falei, não, chega, campeão, você sempre fez para as pessoas, agora é você. Eu falei, Júnior, como assim? Agora é você, nós vamos fazer para você. Aham. Nós vamos te dar condições para você ser eleito, para você representar aquela região. Nós É precisamos de um isso. representante daquela região. Mas, Nina, eu vou ser sincero, trabalhando com isso, fazendo campanha, lidando com candidatos, presidente Aham. de partido responsável, à época eram 28 candidatos. Sabe?
E eu achava que Como que foi tinha esse sido... Nina, sentimento? então, Nina, Foi agora um ouvindo de baque? você, eu tô aprendendo. Porque assim, não foi um baque, porque eu falei, meu, será que eu tô preparado? Aham. Aí a pior, perdão até o termo, a pior cagada que eu fiz na minha vida Ah. foi eu perguntar pra Alice, você acha que eu tô preparado? Ela mandou, porra, como que você não tá preparado? Você tá maluco? Olha tudo que você construiu. Olha as pontes que você uniu. Olha as coisas que você Exato. fez na Defesa Civil. Você criou o Emprega Taubaté. Você tem É. noção disso. Tá vendo? E Que assim, bom ter uma brava do lado, né? é bom, menino. Pior que foi bom. Mas É. nesse dia a pergunta não era a resposta. Eu falei, não é seu momento. Eu esperava isso dela, porque foi, pô, Júnior, minha mulher não Aham. quer. Eu tinha uma desculpa, né? Minha mulher não quer, né? Aí eu ouvindo ela, ouvindo meus pais, que quando eu fui conversar com meus Que são pais... pessoas que te conhecem mesmo, Justamente. Carlinhos. Meu, sabe qual foi a resposta da minha mãe? Demorou. Demorou. É A minha seu família momento, também. Nina. Que legal, sabe? E assim, porque não é fácil, Nina. É. Você receber um convite desse, vindo de uma pessoa como ele, né? É. Tipo, ó, porque é muito fácil a pessoa, vem pra ser candidato a É. vereador pra você ser mais Mas um sabe no por que partido. que eu acho que dá medo nas pessoas? E isso é pra tudo, pra Sim. qualquer profissão. Porque a gente tem medo de não ser aceito. A gente tem medo Sim. da crítica. Porque a gente quer ser amado, a gente quer ser unânime. E tá tudo bem, gente, ter opinião diferente, tá tudo bem alguém não gostar de você, não aprovar uma opinião sua. Só que ninguém é preparado pro ódio, né? A gente quer ser amado, essa é a grande Justamente. verdade. E quando a gente tem Justamente. medo, é o medo justamente por isso. Medo do julgamento, medo do que as pessoas vão achar, vão pensar, vão falar. Mas você sabe a sua verdade, a sua capacidade, a sua família sabe, Carlinhos. Então, aí escuta só. E aí tá bom. foi. A ficha foi caindo. Né, fui absorvendo. Falei, porra, ali está do meu lado o tempo todo. Eu acho que não tem pessoa. Ela Melhor. dorme e acorda todo santo dia comigo. Eu conheço um Carlinhos que a gente não conhece. Justamente. E eu voto em você? Imagina que é fácil convencer quem só te ouve 10 minutos. É mesmo. Faz sentido. E assim, eu fui absorvendo e assim, o que eu fiz? Se eu tenho que fazer, vai ser da melhor forma possível, sem medir esforços, né? E abracei e fui. Aí tá bom, passou tudo acontecendo, as coisas boas acontecendo, pessoas nos procurando. Ó, quero te ajudar, o que você precisa na sua campanha? Vem aqui na minha casa, quero fazer uma reunião com você, minha mãe quer te conhecer. Então isso foi tomando uma proporção que foi, olha que legal, tô no caminho certo mesmo. Fluindo, orgânico. Aí sim, e foi orgânico, e foi acontecendo. Falei, opa, agora sim, tô no caminho certo, vou trilhar, vou fazer o que tiver que fazer para vencer, isso. né? E assim, se não vencer também o primeiro passo tá dado, mas não tem o se. Então eu tô não focado. existe plano B, né? Justamente, não existe É. plano B. E daí, esses dias em casa, eu e ela conversando, sentado no sofá. Aí, falei, puta, que legal, o negócio tá tomando proporção. Legal, porra, você tem uma coragem do caralho, eu nunca teria essa coragem. Eu olhei, mas do que você tá falando? E você... Do registro de candidatura. Do registro de candidatura. Nossa, é foda pra caralho, não teria coragem de jeito nenhum. Você é louco? Eu falei, pera um pouquinho, o meu suporte, a minha estrutura, a minha base tá falando... Agora eu não digo mais, que já tô no caminho mesmo, né? Eu falei, agora sim eu vou. E assim, quando a gente tem as pessoas que nós amamos de verdade do nosso lado, não tem o que para a gente gente. enfrenta qualquer batalha. Justamente, eu costumo dizer que pela minha esposa e pelos meus filhos, eu mato e morro. É isso. São os únicos que eu terei coragem de fazer alguma coisa se alguém fizesse algo para eles. Aham. E no dia da convenção, aquela energia, eu ver meus pais chegando, a álcool, as crianças, a minha sogra, ver a minha avó chegando, foi muito gratificante. Eu tô no caminho certo. A quantidade de pessoas que foi para prestigiar a Exato. convenção, sabe, Nina? Assim, falei, que coisa legal. É isso que te Então, emociona. então eu pensei comigo, é verdade, mas ela tinha razão, fiz muita coisa boa e as pessoas vindo de forma Exato. orgânica. Isso é legal, sabe, Nina? Tem mais alguma pergunta? Al? É isso que impulsiona mesmo, Carlinhos. E assim, eu acho que a gente tá no caminho certo. Com Eu fico certeza. muito feliz quando a gente fala, agora voltando para a política, né? E quando eu falo assim do nosso grupo, eu fiquei muito feliz, de verdade, do fundo do meu coração mesmo, quando foi seu nome, porque assim, a gente escutava, não te conhecia pessoalmente, até a gente ter as reuniões e a gente ir conhecendo. Então, assim, foi muito bem positivo, seu nome foi muito bem aceito. Ai, que bom. Isso foi sensacional. E assim, eu acho que isso agrega para a campanha, né, do Júnior, para a sua campanha, é um ponto positivo, que é primordial você ter uma pessoa vice, que tenha um carisma, que seja presente. Exato. Sabe, assim, você contando sua história agora, eu acho que o Júnior deu o tiro. O Júnior sempre foi um cara muito inteligente, né? Ele sempre foi um cara que teve plano A, B, C, D, E, Mas eu F na escuto cabeça. muito isso na rua, né? Os ouvintes falando, nossa, o Júnior foi muito inteligente de te chamar e coisa e tal. E aí eu tô brincando agora com as ouvintes. Eu tô falando, você percebe que a inteligência é minha também, de ter escolhido ele? Claro! Pô, você poder falar não? Mais ainda minha, viu, gente? Eu aceitei. Sem sombra Ele de me pediu em casamento e eu aceitei. É o sim, né? E é um sim, que eu acho que é mais difícil casamento. Exato, Menino. porque ele tem toda uma história, ele tem muito que me ensinar, entendeu? Ó,
E assim, pessoas ligadas à própria rádio, né? Ligado ao meio de comunicação, à TV, sonhavam com um convite desse. E assim, e veio de uma pessoa boa, pura. Que E bom eu que fico você muito acha feliz. isso. No fundo do meu coração, tô falando olhando pra você Obrigada, mesmo. viu, Carlinhos? Porque assim, e isso é importante pra gente, Nina. Porque querendo ou não, quando eu for fazer a minha reunião pra campanha de vereador, né? Como tava fazendo pra pré-campanha, e as pessoas perguntavam, e o Júnior? E aí, você vai defender o Júnior? E a Nina? Você tem argumentos, você tem embasamento para defender, porque é o nosso grupo. Exato. Ah, Carlinhos, ó, eu vou votar você para vereador, mas eu não sei, não, o Júnior. Ele falou, oh, pera um pouco. Obrigado. Como é que sua mãe fala? Recebo, aceito, mereço e agradeço. Mantra, né? Sim. Isso assim, mas não, espera um pouquinho, eu preciso também que futuramente a gente pense quem vai ser o nosso candidato a prefeito. Então precisamos de pessoas boas, que nós tenhamos acesso a elas. Porque uma frase que eu escutei isso do meu presidente do PSD, eu nunca esqueci. A vida não existe cadeira vazia, alguém vai sentar. Justamente. E que pessoas boas sentem nesses lugares. Amém, assim seja Então, sempre. ocupa o lugar é seu, meu amigo. E hoje a política Ocupa precisa a sua disso. cadeira. Hoje a política Exato. precisa disso, né? A população precisa disso. Sim, sem A sombra cidade de precisa dúvida. Sem disso. sombra de Porque a dúvida. gente está vivendo um cenário muito triste. 4 anos que Taubaté foi sendo desmontada aos poucos. Hoje eu conversei com as mães do Madre Cecília, é de chorar. É de chorar as crianças precárias ali, vivendo uma condição desumana, cruel, sabe? E não é só ali, né? A gente sabe que a saúde, de forma geral, cirurgias graves que foram canceladas, pessoas carentes precisando de ajuda assistencial e não tem. A gente está vendo a cidade sendo tomada por violência, por moradores de rua. Então, assim, é por má gestão. Simples assim. A gente precisa colocar Taubaté no lugar do progresso, gente. Taubaté não merece isso que está passando. E 4 anos foram longos demais. Então, eu acho que, assim, não dá mais para esperar, Carlinhos. É urgente. Esse é o momento. Pessoas boas e pessoas competentes precisam assumir seus lugares, né? Perfeito. Porque ser amado é fácil, mas se coloca à disposição, não é mesmo? Sim. Fazer a diferença, né, Nina? Faça a diferença. Faça a diferença. É isso. Bom, Ah. chegou na reta final, Nina. Fica à vontade para você fazer suas considerações finais. Aí. Gente, eu agradeço o convite, Carlinhos. Obrigado. Já conhecia Sempre o Carlinhos, a família, sou fã. Sou sua fã, Carlinhos. Recíproca verdadeira. E da sua família também. Acredito no seu potencial, Obrigado. no seu trabalho. Torço muito por você, de todo Amém. o meu coração. Obrigado. É isso. Vai na fé, amigo, que Deus dá o chão. Pisa Amém. que Deus põe o chão. Próximo passo, né? Nina, na Deus verdade... vai te honrar, viu? Amém, Jesus, assim seja. Independente de qual seja a forma. É isso. Assim seja. Nós te agradecemos, você por participar do nosso podcast. Foi uma delícia. É o 4º episódio, é um podcast que tá nascendo agora. E ele não vai acabar, não é só por causa Ai, da política, muita não, viu, Nina? A sorte. gente vai continuar com isso aqui. Leva pra vida, Meu, né? é gostoso, porque a gente tá recebendo muito feedback positivo. É isso. Então, assim, nós... E depois você na Câmara Municipal, você vai ter muita gente para conversar. Sem sombra de dúvida. Muita coisa para E eu mostrar. quero usar esse muitas canal para histórias manter. para contar, né? Justamente, Nina. É isso, porque o podcast é isso, são histórias, né, gente? Justamente. E obrigado por partilhar, Eu que agradeço. né? Partilhar todo esse momento da sua vida, os momentos difíceis, desde lá do momento mais difícil até as coisas boas que estão acontecendo agora. Então, pra gente é importante, serve pra mim, né? Posso falar pra mim como, né? Como pessoa, serviu pra mim como exemplo, como energia, como combustível. Opa, tô no caminho Isso. certo, é isso mesmo. Não desanima. Não, hipótese alguma. desanima. Isso aí não é opção. Né? Desistir A luta jamais. não é fácil, Não, né, não é, Carlinhos? não é. Nunca foi, na verdade. Não é para ninguém. Não Todos nós estamos enfrentando aí todos os leões todos os dias, né? Todos, Mas literalmente, Deus é um vai leão por honrar, dia. tá bom, gente? Amém, assim Sempre. seja. Mais uma vez, muito obrigado por partilhar seu carisma. E eu quero agradecer também os nossos ouvintes que participaram É conosco mesmo, aí. é mesmo. Quero agradecer do fundo do meu coração. Obrigado, pessoal. Eu acho que o podcast está tomando uma proporção muito legal. Então, obrigado de coração para vocês que nos acompanham, para vocês que depois pedem a gravação, a gente manda o link. Legal, Então, legal. isso está sendo bem importante para a gente, sim, porque não é só o papo da política, e sim a importância da nossa vida. Mostrar o caminho que a gente quer seguir e o porquê que queremos seguir esse caminho, né? Eu acho que a família é a base de tudo, né? Então, a partir do momento que a gente tem a família do nosso lado, não tem o que nos detenha. Isso. E pra gente encerrar, tchau bonito. Ah! Faltou bonita, é bonita! E no final vai Corinthians, né? Vai Não, tô Corinthians, brincando. hoje tem Corinthians, amém, tá brincando não, Você aqui tá é Corinthians. acompanhando as Olimpíadas? Tô. Melhor falar de agora Medina, né? Vamos falar de Tá todo mundo Medina, falando do Gabriel da Fadinha, Medina, da das Fadinha, meninas da ginástica que olímpica. arrasaram, né? Hoje Eu a tô Marta acompanhando também um pouquinho. foi expulsa e nós perdemos 2-0 para a Pois Espanha. é, foi um mas jogo é isso. difícil, né? Muito difícil, são as campeãs mundiais.
É mesmo. É, Só para deixar registrado aqui, né? Nina, mais uma vez, muito Beijo obrigado. grande. E é Obrigada isso. pelo carinho, Até o viu? próximo Até o podcast. próximo.